Bem, irmãos, estamos avançando no estudo do Novo Testamento na ordem cronológica dos escritos. Lembramos que na última aula nós estudamos o capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. E agora vamos nos dedicar ao final da carta, do verso 7 até o verso 20. E aí concluiremos o estudo da carta de Tiago. Concentremos então aqui no foco da palavra de Deus. Exortação à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Conselhos diversos. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Meus irmãos, a paz, a alegria, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus. Enfim, chegamos ao encerramento do primeiro passo na jornada de estudos do Novo Testamento, obedecendo à ordem cronológica dos escritos. Só para nos situarmos, tivemos um vídeo de introdução do estudo, numa visão geral, dando o seu significado, e depois fomos à carta de Tiago propriamente dita, com um vídeo de apresentação, para, na sequência, expormos vários vídeos analisando
os capítulos e os versos da carta. Este estudo está na playlist do canal. Na verdade, a carta de Tiago representa um grande desafio, porque, como vimos, não é de fácil compreensão pela amplitude de seus temas e o entrelaçamento deles, bem como a análise aprofundada feita por Tiago. Graças a Deus, não dependemos de nós mesmos para discerni-la, como toda a palavra de Deus, mas da intercessão poderosa do Espírito Santo, que nos guia pelo caminho da verdade absoluta. Vamos agora estudar os últimos versículos da epístola, capítulo 5, versos 7 a 20. Como vimos no estudo anterior, Tiago havia encaminhado duas exortações, ou dois discursos, um para os negociantes cristãos, alertando sobre a incerteza da vida, e outro discurso para os proprietários de terra, considerados ricos, focando na brevidade dos bens materiais e as consequências dos que amealham tesouros na terra. Agora, a partir do verso 7, Tiago exorta os cristãos desfavorecidos pelas perseguições que sofriam a terem paciência. Mas não somente a terem paciência, porém a fortalecerem também o seu coração. Leamos então a partir do verso 7 do capítulo 5, cuja epígrafe trata da exortação à paciência. Nós estamos aqui agora, a epígrafe, exortação à paciência, e nós vamos abordar, todo o resto do capítulo 5 até o final da carta. Diz o autor: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Analiso. Vejam de logo que ele começa a frase com uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, isto é, liga frases anteriores, discursos anteriores, com outra que é a consequência dessas frases, desses discursos. No caso, Tiago está se referindo ao discurso proferido em relação aos ricos proprietários da terra, em face da opressão deles aos cristãos trabalhadores, conforme vimos no mesmo capítulo 5, nos versos 1 e 6 a 6, que antecederam a essa leitura agora, conforme já estudamos, no estudo anterior, na aula anterior. Percebam que agora, como efeito das descrições anteriores, essas descrições que nós fizemos, a presente exortação é para que esses cristãos oprimidos sejam pacientes. Tiago reintroduz, assim, o tema paciência em sua carta, uma vez que no capítulo 1, versos 3 e 4, já se posicionava sobre a perseverança. E Tiago adverte que a paciência seja exercida até a vinda do Senhor. Esse é o marco limite. O que se deduz
que se trata de uma paciência praticada, objetivando a ocorrência de um evento certo, a vinda do Senhor, muito embora não se saiba exatamente qual a data certa para que aconteça. E Tiago traz também como parâmetro desta paciência que ele exorta os cristãos ali perseguidos pelos proprietários de terra a terem, ele exorta como parâmetro o lavrador, aquele que aguarda com paciência a colheita, após as primeiras e as últimas chuvas. Com isso, demonstrando que o homem, conforme o lavrador, ele não tem nenhuma ingerência, nenhuma influência sobre os fatos que dependem exclusivamente da vontade soberana de Deus. Sem dúvida, uma lição para o exercício da paciência, pois temos de lidar com algo que não depende da nossa ação para que aconteça. Cabe-nos sermos pacientes e só. Então aí na posição do lavrador, né, Tiago faz esse paralelo e mostra que o lavrador tem a sabedoria, porque a sua vivência o faz compreender de que as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade de Deus, porque ele sabe que ele não tem como praticá-las, né, pela sua própria vontade. Continua Tiago no verso 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração. Veja ali que eu falei na introdução dessa análise, que não é só ser paciente, precisamos fortalecer o nosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago cita novamente a vinda do Senhor com o acréscimo. Ali ele tinha se referido, né, que o marco limite seria a vinda do Senhor. Aqui ele diz que, com o acréscimo de que esta vinda está próxima. Interessante é que todos nós cristãos temos a convicção de que o Senhor virá em breve, mas não sabemos quando não sabemos quando. Isso dá um sentido valoroso e especial à paciência que devemos exercer, moldando mais ainda o nosso caráter, pois devemos saber esperar o Senhor. E o fazemos, claro, com a ajuda do próprio Senhor, por meio do mover do Espírito Santo, não é por nossa vontade própria. Além disso, ensina Tiago sobre não ser suficiente ser paciente. É preciso fortalecer o coração. E a motivação para isso, Tiago nos dá, é que a vinda do Senhor está próxima. De fato, existe algo mais inspirador do que aguardar a realização da promessa do Senhor, que nós cremos? Passamos ao verso 9. Diz Tiago: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Como a gente tem aprendido, né, na carta de Tiago, Tiago está falando sobre um assunto e de repente parece que ele vai para outro assunto que não tem nada a ver, mas no final o contexto, né, nos obriga a enxergar, né, nos obriga a enxergar pela compreensão que é dada pelo Espírito Santo, que todos esses temas têm um elo, têm um entrelaçamento, têm uma razão de ser. Aqui quando ele diz, não se queixem dos outros para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está à porta. Aqui podemos ver que não devemos fazer comparações das nossas situações aflitivas, né, e diversas com as dos outros irmãos. Deus atende a cada um do seu modo.
É certo que em tempos de tribulações, as pessoas se voltam umas contra as outras, como se estivessem procurando culpados pelos seus sofrimentos, uma maneira desesperadora e equivocada de tentar contornar as suas realidades ou as nossas realidades. Em toda a história humana, o homem não consegue reconhecer que muitas das suas frustrações nascem dos seus próprios erros, inclusive dos pecados que adulam tanto. Tiago retorna assim ao tema da falta de domínio da língua. Veja o que ele diz aqui: irmãos, deixa eu voltar, não se queixem uns dos outros. Então as pessoas são queixosas, as pessoas estão murmurando diante daquelas perseguições, diante das situações, das tribulações. Então ele diz aqui, ele está voltando àquele tema da falta do domínio da língua, embora não de modo expresso, né, que permeia por toda a sua carta. Vejam que Tiago faz uma advertência: não se queixem, mas não se queixar só, para não serem julgados. E aí ele diz por quê? Eis que o juiz está às portas. As pessoas esquecem de que o ajuste de contas virá no final dos tempos, com a vinda de Jesus, da qual falou Tiago. O imediatismo dos homens nas soluções dos seus problemas parece causar uma barreira para que consigam enxergar as promessas do Senhor. Diz mais o autor nos versos 10 e 11. E aí Tiago continua a fazer suas exortações. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Verso 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Que consolo maravilhoso, hein? Após citar o lavrador, Tiago agora invoca os profetas como exemplo daqueles que, embora perseguidos pela causa do Senhor, são considerados felizes por perseverarem. Lembremos aqui, por oportuno, o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 10 a 12. Jesus ensinando aos apóstolos: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que lição linda, né, irmãos? Que linda. A gente fica pensando, para que, né, murmurar em vão? Claro, podemos questionar, isso vamos falar no final da análise desta carta, mas os perseguidos são felizes, né? Mais do que felizes, são bem-aventurados. Mas por quê? Pela perseguição por causa da justiça? É porque isso é algo, vamos dizer assim, narcisista simplesmente? Ou porque isso é algo, não é nem narcisista, é algo masoquista, uma revelação de um masoquismo acendrado, não é? Então, Jesus diz, porque deles é o reino dos céus, ou seja, vocês são bem-aventurados, são perseguidos, são bem-aventurados, porque de vocês é o reino dos céus. Ele diz que é o reino dos céus. E aí continua Jesus, no verso 11 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem,
e mentindo, que o mundo faz, né, contra aqueles que proclamam o Evangelho, que proclamam a palavra da verdade, a palavra da paz, do amor, a palavra da justiça, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Porque muitos não conseguem perseverar, porque não buscam verdadeiramente a Deus. E conclui Jesus, no célebre discurso dele no monte: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aqui Jesus já fala, né, no final dos tempos, né? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por isso estou fazendo essa citação. Quando Tiago escreve sua carta, que foi escrita bem antes do Evangelho, mas ele, por certo, conhecia, né, o sermão de Jesus, porque a gente vê que a carta de Tiago está em consonância, em muita consonância com as bem-aventuranças. Então veja aqui que ele fala, né, sobre perseguição dos profetas. E Tiago cita agora o exemplo dos profetas para que todos os cristãos perseguidos possam exercer, de fato, a paciência, a perseverança. E além do Evangelho de Mateus, também não devemos perder de vista a carta aos Hebreus, no capítulo 11, os versos 32 a 38. Vamos ler isso aqui pela sua importância, essa passagem. O autor da carta de Hebreus, que não é identificado, mas inspirado por Deus, diz: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Veja que o autor fala, né, de alguns juízes, falam também do rei Davi, e fala, no final ele diz, e dos profetas, o que mais direi? Ele diz que falta tempo porque ele está descrevendo na carta de Hebreus os heróis da fé, os patriarcas, e aí vai falando sobre, vai elencando, né, vai nominando aqueles que tinham fé. Ele diz, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ou seja, não venderam a fé deles, não se dobraram aos poderosos, não se levaram, né, pelas mundanidades que podiam desviá-los, né, dos caminhos do Senhor. E ainda continuando, Hebreus fala, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Veja aí que o autor fala, diz que o mundo é que não era digno deles. Não é que eles não eram dignos do mundo, como muitas pessoas entendem, né, na impiedade, que o mundo está certo e os que seguem a Jesus estão errados.
Andaram errantes pelos desertos, continua o autor de Hebreus, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Veja, irmãos, que isso ocorre ainda muito nos dias atuais. E até a vinda de Jesus continuará a ocorrer. Quantos irmãos pela fé são perseguidos por meio de atrocidades, por meio de torturas, em vários quadrantes deste mundo. Mas aqui a lição do autor é a questão de que esses perseveravam na fé. Digo eu, assim Tiago está exortando aqueles desfavorecidos que sofriam pelas opressões dos proprietários das terras indignos a terem paciência. Está exortando os desfavorecidos a terem paciência. Mormente que os sofrimentos deles não se comparavam aos sofrimentos dos profetas, eis que testemunharam em nome do Senhor, independentemente das terríveis consequências aos olhos humanos. E o autor da carta traz mais outro exemplo, o terceiro, para enfatizar a necessidade de se ter paciência. A vida de Jó. Abro um parênteses aqui para explicar que o termo paciência, a palavra macrotumel, utilizada em relação a Jó, tem um significado em grego diferente do termo paciência, macrotimia, em relação aos profetas e ao lavrador. Uma capacidade de suportar sofrimento ou provocações prolongadas com longanimidade e tardança em enraivecer-se. Em Gálatas temos um dos elementos do fruto do Espírito, a longanimidade, ou seja, paciência. Com efeito, irmãos, quando nós vamos à carta de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 20, nós vamos encontrar, deixe-me ver aqui, capítulo 5, verso 22, ele enumera os elementos que compõem o fruto do Espírito. 9 elementos. E um deles é a longanimidade, ou seja, a paciência. Então a paciência está, na verdade, dentro do cristão por meio do Espírito Santo. Essa diferença aqui dos termos gregos aplicados, porque nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? É para dizer apenas o alcance aqui, que essa paciência de Jó, vamos continuar aqui, a tônica é a perseverança, uma paciência que não significa o silêncio, porque ali o lavrador, né, aguardava em silêncio, ele sabia e ficava, né, esperando a ação divina. Acontecia com o lavrador. O profeta sabia também da implicação do seu comportamento. Aqui, Jó, como nós conhecemos na palavra, no livro, né, de Jó, nos seus capítulos, Jó tinha uma paciência que não significa o silêncio, a ausência de questionamentos. Mas apesar destes questionamentos, ele aguardava com confiança em Deus, sem perder a fé. Com efeito, ser paciente, segundo Jó, não significa se tornar inerte, sem lamentar a situação, ainda que isso não deva ser feito de modo a transbordar suas inquietações nas contendas com os irmãos da comunidade da fé. Exatamente o que Tiago vem combatendo em sua carta. O tema da perseverança
guarda consonância com o capítulo 1, os versos 2 e 4 e o verso 12. Ou seja, aqui falando da perseverança, no final da carta, Tiago está traçando um elo com o capítulo 1 da carta. Por isso que se diz que ele vai e vem nos temas abordados. Então vamos lembrar aqui o início da carta sobre os benefícios das provações. Os irmãos lembram sobre isso? Então, no segundo verso, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E no verso 12 do capítulo 1, falando sobre a provação e tentação, Tiago escreveu: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança e provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, a paciência e a perseverança se conjugam como irmãs siamesas. Neste contexto, o homem não elimina a sua perplexidade diante dos fatos. No caso de Jó, os fatos, aquilo que atinge o seu coração. Não podemos esquecer que Deus nos coloca em inúmeras situações difíceis para provar a nossa paciência, sendo o caminho dado por Ele mesmo. Suportarmos como Jó até a vinda de Jesus. A verdade, irmão, é que nós suportamos muito pouco na nossa prática de vida imediatista. Nós não aceitamos, às vezes, uma gripe. Nós não queremos compreender que muitas vezes as gripes que são permitidas por Deus é para também, nesse caminho da aprovação, no caminho da santificação, nós refletirmos mais, nos achegarmos mais a Jesus. Algumas pessoas, acho que bem a maioria, né? Todas as pessoas ficam impregnadas de uma situação, dessas situações vexatórias, e não querem ter a paciência de aguardar, né, os benefícios que brotam, né, do Senhor, que vêm do Senhor. Então, Jó não foi passivo, ele suportou questionando, mas ao conversar com Deus, as várias questões que ele levantou para Deus, ele não apresentou a rebeldia da impiedade. Ele foi fiel até o fim. Vejamos, só para citar aqui, o capítulo 13, verso 15 do livro de Jó, quando ele diz assim: já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. E o verso 25 do capítulo 19 do livro de Jó nos ensina: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Avancemos na leitura da epístola rumo ao final. Nós estamos lendo no capítulo 5, dos versos 7 ao 20. Agora vamos ler o 12. A epígrafe aqui, ou seja, o final da carta, aqui nós vamos para os conselhos diversos, aqui ó, conselhos diversos, findando a carta de Tiago. Lembrando que a epígrafe, né, essa frase em negrito, não foi escrita pelo autor da carta,
Mas isso foi colocado depois, no tempo, muito depois. Muito depois. Não foi nem no primeiro milênio, foi depois. Lá pelos anos 1300 a 1600. Quando vê essa palavra, né, essa epígrafe, conselhos diversos que os editores colocaram para facilitar o estudo da palavra de Deus. Assim, né, como a numeração dos versículos, né? Estou apenas repetindo. Então, diz Tiago, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Aqui eu posso dizer que no contexto, né, da Bíblia, a mentira, né, que leva à condenação, porque nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E em Apocalipse fala que os mentirosos irão arder, né, no lago de enxofre, né? Então agora, discorrendo sobre o uso indevido da língua, novamente, quando ele diz assim, não jurem, ele está falando da língua, né? Tiago exorta aos irmãos a usarem a palavra de modo suficiente. Quando for sim é sim, quando for não é não. Glória a Deus. Então, irmãos, a título de aconselhamento, vou usar essa palavra, mas eu me aconselho assim. As pequenas mentiras se transformam em grandes mentiras. Então, quando a gente não conhece ao Senhor, a gente tem o hábito de mentir, promover mentiras pequenas. Então, a gente devemos todos nos livrar desse hábito que desagrada ao Senhor. E aqui, né, diz que levam à condenação. Esse é o verso 12. Agora eu quero falar, antes de ler o verso 13, eu já quero fazer uma breve análise. A partir do verso 13, cuja epígrafe informa tratar-se dos conselhos diversos, como vimos, Tiago introduz a palavra oração em sua carta. Então Tiago aqui fala em oração. Muito embora ele já tenha se referido a pedir a Deus sabedoria e com fé, versos 5 e 6 do capítulo 1, e que os cristãos nada têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, porque pedem mal, versos 2 e 3 do capítulo 4. Então vejam novamente como Tiago vai e volta, fala da língua, fala da oração agora expressamente em oração, mas já havia falado em oração, que os pedidos, as petições, nada mais são do que as orações. Assim, de maneira objetiva agora, direta e sem titubeio, Tiago pergunta e responde. E aí eu vou fazer agora a leitura do verso 13. Alguém de vocês está sofrendo? Lembrando que Tiago está falando para a comunidade dos judeus dispersos, né? Houve a diáspora, né? Ele diz assim, alguém de vocês está sofrendo? E aqui Tiago não vai fazer uma teologia, uma doutrinação, não vai fazer não vai traçar caminhos em labirintos. Tiago dá uma resposta direta. Olha que lição maravilhosa, que receita maravilhosa para todos nós. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Ou seja, irmãos, antes mesmo de procurar o médico, procurar o amparo, algumas coisas, antes mesmo, faça oração. E aí ele diz agora, um paradoxo, né? Alguém está alegre? Aí ele diz, cante louvores. Cante louvores. Vejam que Tiago associa
a necessidade de oração em face do sofrimento, e nesse sentido devemos entender que o sofrimento, de modo geral, é bem mais amplo do que uma doença. Sobre essa, especificamente, trata Tiago na pergunta do verso 14. Então, agora o verso 14. Alguém de vocês está doente? E Tiago aqui dá a solução, ou seja, Deus falando, por meio de Tiago, diz assim: chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Então também para os doentes, oração, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vejam, irmãos, o poder da oração, o veículo que nos faz chegar a Deus. Desta feita, como se percebe, a oração está vinculada à doença. E aquele que sofre a doença pede a líderes da comunidade que façam oração sobre ele em nome do Senhor. É o que nós entendemos aqui na leitura. Muitas pessoas interpretam equivocadamente essa passagem dando ênfase à unção com óleo, entendendo que a unção com óleo é que produz a cura, mas as pessoas que assim fazem esquecem que antes dessa ação os líderes são chamados para fazer oração sobre o doente. A tônica aqui, evidentemente, é a oração em nome do Senhor. Temos que entender que a missão dos líderes, aqui denominado presbíteros, é orarem, mesmo porque eles não detêm o poder milagroso da cura. Obviamente, esse completamente dependente da vontade livre, soberana, imperiosa do Senhor. Importa destacar, se nós lermos, o Novo Testamento, apenas 2 vezes associa a oração com óleo no Novo Testamento. Essa que nós acabamos de ler, essa passagem, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 13, quando diz: expulsavam muitos demônios, falando dos discípulos, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Em contraponto a essas citações do emprego do óleo, verifica-se que também no livro da história da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, não há uma menção sequer acerca do emprego de óleo com oração para a cura de doentes. Então, topicamente, foi demonstrado ali. Nesse tempo que Tiago escreveu a sua epístola, 45 depois de Cristo, claro que ali existia a cultura dos judeus impregnada a cultura, No sentido de que é mesmo a oração o veículo que salva o enfermo, veja-se o verso 15 da própria carta de Tiago, que nós vamos ler agora. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Veja aí a abrangência da oração. A oração, ela cuida por meio dos milagres de Deus e somente de Deus, tanto dos problemas espirituais quanto dos problemas físicos, e foi isso que eu quis dizer. Aqui Tiago deixa claro que a oração com fé não é qualquer oração, é a oração que salva, que cura o doente. A fé não é do doente, a fé é de quem ora. Ao doente, como aprendemos, cabe mandar chamar os líderes.
Todos sabemos que a oração de fé não nos dá a garantia de cura, mas nos dá esperança no agir daquele que criou todas as coisas e é o regente do mundo, inclusive de todos nós. Tiago já havia citado, a fé pela última vez no verso 26 do capítulo 2. E agora, nos últimos momentos da sua epístola, volta a falar sobre fé. No todo, na carta de Tiago, foram 14 referências que o autor faz sobre a fé. O que demonstra a extrema importância do tema. Assim, irmãos, as doenças não são apenas do corpo, doenças físicas, mas também da alma, por isso vinculadas ao pecado e à necessidade de arrependimento e perdão. Então, no verso 16, Tiago diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No caso, Tiago está tratando da necessária confissão na comunidade antes de ocorrer a cura, uma vez que a doença pode ter como causa o pecado. Lembremos aqui de 1 Coríntios 11, 29 e 30, carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é necessário arrependimento. É por isso, diz Paulo, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. O dorme aqui seria um eufemismo para os que morrem. Segue a carta. Verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Por fim, aqui, Tiago ainda invoca o profeta Elias para mostrar o poder da oração e da fé. Ele, o profeta, orou com fervor e foi abençoado por Deus em suas súplicas. O exemplo, assim, para mostrar aquele que tem fé, persevera na fé. Elias ora para o céu, ou seja, para Deus. Aqui os judeus, muitas vezes ao falar do céu, ele está falando de Deus, e pede para mandar fogo, pede para parar a chuva, mas sendo igual a todos, diz Tiago, igual a todos nós. Elias não era diferente, Elias também era um pecador, sendo que a lição aqui dele é que ele perseverava. Agora, irmãos, leamos os 2 últimos capítulos da epístola, versos 19 e 20. Meus irmãos, assim como começou, a epístola falando para os irmãos, Tiago diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, deixa eu me pegar aqui a leitura. E alguém o converter, eu vou analisar primeiro essa parte aqui. Como vimos, Tiago está tratando daqueles que se desviaram da verdade. Os crentes que deixaram a fé por não viverem de conformidade com a palavra,
de acordo com o que já havia ensinado o autor da epístola no capítulo 1, verso 8. Então, ele diz assim, lá no capítulo 1, que uma pessoa dessas, ou seja, que se desviou, não pense que alcançará o Senhor alguma coisa, do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Esse viver correto está anunciado no capítulo 1, do versos 19 a 27, onde Tiago explicita a prática da palavra. Então, quando ele diz assim, se alguém de vocês se desviar da verdade, se desviou por quê? Porque não praticou a palavra, conforme Tiago já havia ensinado no capítulo 1, nos versos 19 a 27. E o último verso da carta. O último agora. Então vou ler o 19 e vou completar com o 20º. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, esse é o 19, aí o 20 diz, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Esse caminho errado é o caminho que se contrapõe ao que Tiago falou, qual era o viver correto, ou seja, praticando a palavra de Deus. Percebam, irmãos, que a carta não tem nenhuma conclusão típica de uma carta. A propósito, a Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, na página 2291, esclarece. Fala assim, comentando esse final da carta de Tiago, coloca assim a Bíblia de Estudo. A admoestação final. O estilo de Tiago é abrupto e não há saudação final, como na maioria das cartas do Novo Testamento. Tiago chama a comunidade à ação, a ajudar aqueles que sucumbiram aos pecados éticos abordado no livro. Portanto, esta sessão de encerramento funciona como um resumo dos vários pecados e suas soluções. Digo eu, ao falar no último verso da carta que a alma do pecador será salva pela sua conversão, o que restaura o pecador com o consequente perdão dos pecados, percebe-se que a preocupação de Tiago vai além da morte física. Claro que somente Deus salva o pecador e cobre a multidão de pecados. Aquele que converte, na verdade, é a ponte usada por Deus para alcançar o seu propósito para a sua própria glória. Então vamos à conclusão agora do nosso estudo de hoje. Meus irmãos, ao concluir a carta de Tiago, o primeiro escrito do Novo Testamento, observa-se com nitidez a riqueza desta epístola, conhecida como a Epístola do Caráter, uma carta eminentemente prática. Ao término de sua leitura, eu confesso que, após ter lido em outras oportunidades por 2 vezes a carta inteira, diga-se de passagem, não é de grande tamanho, são 5 capítulos, confesso que o estudo pormenorizado que fizemos da carta durante esta longa jornada promoveu em mim, pela graça do Senhor, e espero que nos irmãos também, uma melhor compreensão da parte dos propósitos de Deus na vida do seu povo, nos tornando mais parecidos com Jesus. Eu estou maravilhado e não poderia ser diferente. É a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus em nós. E fico aqui pensando o que se passava na mente e no coração de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, em seus primórdios. Após a morte e ressurreição
do seu irmão Jesus, ocorridas cerca de apenas uma dúzia de anos antes de Tiago ter escrito a carta. Era o ano 45 depois de Cristo, metade do primeiro século da era cristã. Ele dispunha na época do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, a Tanakh, e também da convivência que ele tinha com os irmãos da fé na fase primitiva da Igreja de Cristo. Era isso com que Tiago contava. Tiago endereçava a sua carta, conforme o seu prefácio de saudação, aos judeus convertidos ao cristianismo, que viviam espalhados pelo mundo na época da escrita da carta, a saber, a comunidade cristã judaica da diáspora. É claro, meus irmãos, que Tiago foi um inspirado por Deus. Aqui, por isso que nós somos adeptos do sola escritura, porque entendemos que somente a palavra de Deus revelada deve ser levada em conta. A palavra de Deus. Então, Tiago, imbuído desses propósitos do Senhor, pôde escrever esta carta. Quando escreveram sobre as orientações para a leitura de Tiago, os autores Gordon Fee e Douglas Stuart, no livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, da editora Vida Nova, página 473, 474, esclareceram com análise minudente e profundidade, que faço questão de trazer ao conhecimento de todos, por ajudar um melhor entendimento da epístola. Então, irmãos, eu vou fazer uma leitura agora do livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, porque eu acho muito importante para sedimentar mais ainda, né, a nossa compreensão sobre a carta. Diz os autores, preste atenção. Aqui nós, após essa leitura, nós vamos encerrar. Em primeiro lugar, quanto ao conteúdo, você perceberá que se trata de uma carta variada, com os temas visando especificamente o comportamento cristão, não se tratando de apresentação doutrinária. Ele inclui um bom número de ditos e aforismos que remetem à sabedoria do Antigo Testamento, por um lado, e aos ensinamentos de Jesus, por outro. Isto é, assim como os evangelhos sinóticos, muitas vezes apresentam o ensino de Jesus na forma de ditos, que às vezes ecoam a sabedoria judaica. O mesmo ocorre em Tiago. Isso é visto tanto na ênfase do autor na sabedoria em si, quanto na natureza frequentemente aforística do que ele diz. Nessa linha, você também deverá observar os ecos frequentes dos ensinamentos de Jesus. Aí o autor aqui dá exemplos. Por exemplo, na carta, capítulo 1, verso 5, verso 6, capítulo 2, verso 8, capítulo 5, verso 9 e verso 12. Como em todos os escritos da sabedoria judaica, o autor aqui faz uma remissão aos escritos de Israel na história bíblica, página 141. O interesse aqui não é doutrinário ou lógico, está falando do interesse de Tiago, né? Mas prático. O teste da veracidade do que se diz está em seu funcionamento na realidade da vida cotidiana. Tiago se dirige, sou eu dizendo aqui, Tiago se dirige à comunidade dispersa dos judeus cristãos. Ele está buscando a praticidade da palavra ensinada. Continuam os autores do livro.
Em segundo lugar, quanto ao aspecto formal da carta, o modo como foi escrita, Tiago apresenta, de certa forma, um tom de sermão. Enquanto lê a carta, observe os vários recursos retóricos que ele emprega, especialmente alguns que refletem a diatribe greco-romana. Aí ele mais uma vez faz uma remissão aqui a orientações para a leitura de Romanos, página 376. O tratamento direto, essa é a parte formal, ele usa, né? O tratamento direto, como nós vimos, é meus irmãos, meus amados, 14 vezes ele usa esse tratamento. As perguntas retóricas, por exemplo, aí os autores citam Tiago 2, verso 3 a 7, 14, verso 14 e verso 21. Tiago 3, 11, 12 e 13 e Tiago 4, versos 1 a 5. Aí onde aquelas perguntas, né, ecoam, que nós sempre vimos as perguntas que Tiago faz. E também o uso de um interlocutor imaginário, aí no capítulo 2, versos 18 a 20, e no capítulo 4, versos 12, 13 e 15. Assim, o uso que Tiago faz da tradição da sabedoria não tem qualidade proverbial, mas de sermão. Ele espera persuadir os leitores, visando a mudança na maneira como o povo de Deus vive em comunidade uns com os outros. Essa é a preocupação prática de Tiago. Terceiro lugar, não ceda ao hábito. Está dizendo para nós, leitores. O que é fácil nesse caso de ler Tiago como se a carta se direcionasse a cristãos individuais e tratasse do relacionamento individual deles com Deus e com os outros. Nada poderia estar mais longe dos interesses de Tiago. Desde o início, sua paixão é pela vida na comunidade cristã. Embora seja verdade que cada um precisa assumir sua responsabilidade individual para que a comunidade seja saudável. O interesse da epístola não é tanto pela piedade pessoal, quanto pela saúde das comunidades. Deixar de perceber esse aspecto é deixar de perceber o interesse que permeia essa carta do começo ao fim. Finalmente, citando ainda o texto do livro, diz aqui o autor, diz: finalmente, é preciso ler as seções sobre os ricos e os pobres com cuidado. E aqui ele cita, né? Capítulo 1, verso 9 a 11 e 17, capítulo 2, verso 1 a 13, capítulo 4, versos 13 e capítulo 5, verso 6. Aí ele diz, é preciso ler isso aí com cuidado, já que não é fácil determinar se ambos os grupos aqui pertencem à comunidade cristã. Seja como for, Tiago está decididamente, assim como toda a Bíblia, do lado dos pobres. Os ricos são consistentemente censurados e julgados, não por causa da sua riqueza em si, mas porque ela os levou a viver sem levar Deus em consideração e assim abusar dos desprovidos com quem Deus se importa. E aí concluímos a leitura do texto do livro de Douglas Stuart e Gordon Fee. E aí eu concluo a minha análise assim. Apesar de ser uma carta com apenas 5 capítulos, inspirados por Deus, Tiago nos apresentou um elenco de temas importantes, entre idas e vindas, que não perderam a sua relevância na vida cristã com o passar do tempo. Muito pelo contrário, são atemporais, dando-nos a impressão que poderia a carta ter sido escrita hoje. Então, os temas, como? Então, vou citar aqui os temas. Vejamos aqui, ó. Alegria nas tribulações, benefício das provações, perseverança, perfeição e integridade, sabedoria, tentações, fé, confiança,
pobreza, pobres, riqueza, ricos, audição da palavra, prontidão para ouvir, tardança para falar, tardança para a ira, prática da palavra, domínio da língua, religião pura e sem defeito, órfãos, viúvas, incontaminação do mundo, tratar as pessoas com imparcialidade, observação das leis do reino, misericórdia, bênçãos, maldições, fé, obras, sabedoria do alto, sabedoria de baixo, mundanismo, resistência ao diabo, humildade diante do Senhor, incerteza da vida, brevidade das riquezas amealhadas na terra, exortação à paciência, perseverança, doenças, oração, confissão de pecados, desvio da verdade, conversão, perdão. Eu me obriguei a citar esses temas para nós vermos a complexidade, entrelaçada aí em 5 capítulos apenas. É obra de Deus. Vê-se que Tiago emprega em seus textos muitas teses e antíteses, um foco no binômio daquilo que agrada ao Senhor e aquilo que o aborrece, como, por exemplo, provações versus tentações, sabedoria do alto versus sabedoria do baixo, mundanismo. Também é possível ver ensinamentos sobre a harmonia entre temas, às vezes aparentemente discordantes, como ao abordar sobre os ouvintes da palavra e a prática da palavra, quando fala sobre a fé e fala sobre as obras. Na realidade, existe aí harmonia. Ao lermos o capítulo final do número 5, é possível perceber que Tiago, praticamente, ele traz para uma revisitação e reflexão da comunidade cristã os principais temas que cuidou durante toda a carta, inclusive desde o início. Então, meus irmãos, é uma carta que, em suma, enfatiza a importância da fé em ação e da prática da palavra de Deus, muito embora endereçada aos cristãos judeus dispersos na metade do século I da era cristã, quando encorajava a eles a demonstrarem sua fé através da prática das obras e a viver de acordo com os ensinamentos da palavra, os ensinamentos de Jesus, mesmo em meio a provações e dificuldades. Essa carta deve ser observada ainda nos dias de hoje. E como? Porque se revela como um guia prático para o viver cristão, mostrando como a fé se manifesta em ações concretas e como os ensinamentos de Jesus devem ser aplicados em todos os momentos e em todas as áreas da vida dos justos, dos santos, mormente as discórdias existentes entre os cristãos das comunidades da fé. Uma aplicação. Especificamente em relação ao capítulo 5, dos versos 7 a 20, que acabamos de estudar, e como aprendemos ao concluirmos a carta, devemos buscar no Senhor, enquanto membros da comunidade cristã, a paciência de um lavrador, dos profetas e de Jó, bem como na perseverança de Elias. Entreguemos, pois, como corpo de Cristo, que fazemos parte, as nossas ansiedades a Deus em orações, especialmente em momentos de necessidades e doenças, por quais todos nós passamos, sem duvidar das resoluções divinas, orando que tudo está de acordo com os seus propósitos, para a sua própria glória, porque espelham, enfim, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, após essa jornada de estudos, eu exorto a todos a lerem, como eu vou fazer ainda, mais uma vez e sempre, a carta de Tiago, agora em um só fôlego, orando a Deus pelo seu discernimento espiritual.
Agradecemos a Deus pela jornada cumprida no início da caminhada e, se Ele quiser, no tempo dele, que possamos avançar no estudo do Novo Testamento pela ordem cronológica dos escritos. No caso, o próximo alvo é a carta 1 Tessalonicenses, quando nós nos introduziremos nas cartas paulinas, que são em número de 13. Oremos. Senhor, vimos a beleza e a edificação da sua palavra. Obrigado por nos permitir ouvi-la e nos ajudar a praticá-la em nossa vida. Nós sabemos o quanto somos limitados, mas nós precisamos, porque o Senhor assim quer, que sejamos perseverantes na fé, para poder te honrar. Agradecemos, Senhor, por tudo. Também pedimos, Senhor, pedimos por aqueles que estão nos ouvindo, por suas famílias, pela transformação de suas vidas, das nossas vidas, sempre em consonância com o teu amor, Senhor, e com a tua misericórdia. Todo louvor, honra e glória a ti, em nome de Jesus. Amém.